Então, continuamos agora com Oscar Arturo. Eu vou apresentar para vocês. Ele é Quality Expert Architect na NTT Data Colômbia e vamos sobre como os modelos de linguagem generativos podem ser empregados nas provas de software. Então, Oscar, o palco é seu. Então, boa tarde, espero que me escutem bem. Meu nome é Oscar Carillo. Eu sou eu sou arquiteto especialista em QIA. Estou há 18 anos no mundo de TI, mais de 10 anos no mundo da consultoria. Eu tenho pele branca, estatura média, tenho barba, cabelo preto, óculos com o marco preto, estou com um fone de ouvido, estou com uma camiseta preta, não sei se dá para ver, New Digital World, que tem a ver com a palestra de hoje. Então, comecemos. Então, é sobre como os modelos de linguagem generativa nos podem ajudar aqui no nosso tema de hoje. Então, na primeira apresentação de hoje, era sobre inteligência artificial, como ela está entrando de forma importante no mundo e na indústria de qualidade de software. Eu estou mostrando aqui para vocês um processo evolutivo das fases da qualidade de software. Até 2020 falávamos de continuous testing, ainda falamos disso, porque depende da maturidade de cada empresa. Mas a inteligência artificial e as ferramentas de teste que aumentam a sua capacidade com a inteligência artificial serão a tendência, né? É o que está declarado. Até 2020, só 20% tinham usado. E dentro de 5 anos, que não é nada, é compreensível que essa seja a estimativa. Em 2027, cheguemos a 80% de empresas que usam IA de diferentes formas para operação de qualidade em suas empresas. Ao terminar amanhã, Roberto falava da inteligência artificial com a automação do metaverso, e aqui falaremos um pouco mais de modelos de linguagem generativos. Busca ou se indica onde creemos que alguns estudos, vamos ver onde está a maioria do campo de ação da IA. O primeiro ponto que os analistas mencionam são a geração de casos de prova e de IA. E também foi falado hoje geração de dados, e IA tem um papel preponderante nisso, além de outros elementos, aumento de cobertura, eficácia, análise preditiva, e a próxima palestra vai ser sobre isso, e tomada de decisões com essa capacidade de predição. Então, são vários fatores que a inteligência artificial permite a iniciar ou então começar a pensar nos âmbitos de aplicar a IA. Agora, o meu enfoque é mais prático e mostro os tipos de dados que são geração de casos de prova e de geração de dados, quais são os dados que podem ser gerados por IA. Aqui o modelo de linguagem generativa. Posso gerar campo de texto, nomes e sobrenomes, datas, horários, endereços, números, e-mails, senhas e texto com toda essa combinação de informações de dados, conhecidos como dados sintéticos. Eles podem ser gerados por IA. Eu fiz aqui uma armadilha para poder
gerar essa lista. Pedi a ajuda do ChatGPT, gerando uma lista com os 8 itens que a própria IA ajudou a gerar a partir do que ela definia como tipos de dados em que poderia nos ajudar no processo de geração. Vocês já devem ter ouvido sobre IA, modelos de linguagem generativa, é que os modelos de dados gerados por IA dependem da qualidade das perguntas. Então, temos uma grande responsabilidade em fazer as perguntas corretas, porque são as perguntas que vão gerar as respostas no contexto desejado. Aqui um exemplo, nós pedimos para o ChatGPT, a partir da versão 3.5, que é a versão gráfica, eu não estou usando a API, esse é um custo e não era necessário. Eu queria que fosse ilustrativo em nível visual e que me gerasse nome, endereço, nome com uma característica, endereço com uma característica, Colômbia, um e-mail. Então, na versão pública do ChatGPT 3.5, foi atualizada até 21. Então, por isso, é necessário fazer a pergunta correta. Aqui está o prompt, como eu demonstrei no slide anterior, e aqui a resposta. O ChatGPT é realmente muito hábil em gerar dados. E como podemos gerá-los num contexto de automação? Aqui vemos como os dados que pedimos ao ChatGPT, aqui eu pedi que ele transformasse os dados em formato JSON. E nós vamos usar isso para gerar um processo de automação de provas. E agora no vídeo eu vou mostrar isso, dessa ferramenta que vai permitir esse processo de execução. Como les mencionaba, aqui a janela do ChatGPT, entrando a informação e tomando a informação do JSON, ou seja, os dados no formato JSON, e está carregando aqui para mim na tela. Deixa eu mostrar o vídeo. Os dados são copia e cola. Eu vou usá-los dentro de uma ferramenta que vai convertê-los, que estão num formato JSON, para criar uma API que se nutre a partir desses dados. Essa API vai, então, pegar esses dados e disponibilizá-los para mim, para que se possa acessá-los a partir de uma URL. Aqui do lado esquerdo, vocês veem um pequeno strip de automação. Ele vai pegar os dados de JSON para se transformarem num API e vai permitir um processo de automação, que é a busca do nome da pessoa, nesse caso, o Marco Rossi. O ChatGPT não sabe que ele é um compositor, mas foi ele que gerou. Aqui tem um campo que se chama estado, e ele me indica que esse dado já tinha sido usado. Há um controle de informação, então eu vou executar aqui, o caso que está aparecendo no vídeo. E ele vai, então, pegar o caso número 2, que me permite visualizar outro tipo de informação, que é o Luca de Luca. De Disney. No es más que una coincidencia, porque estos datos los generó directamente ChatGPT. É um filme da Disney,
E a informação gerada por esse tipo de inteligência e a forma como a utilizemos pode ser muito útil no processo transacional de provas, dependendo da parametrização nesses casos. Então, isso sobre o ChatGPT. Para nós, isso não é uma novidade tão grande, porque já foi começado a ser usado há uns 3 ou 4 meses de várias formas. E há certas limitações no uso de modelos proprietários, desde que começamos a utilizar. E várias notícias apareceram em que os estados, os governos, pela lei de proteção de dados pessoais, de que falávamos de manhã, há certos impedimentos para que nós disponhamos da informação de nossos clientes ou ponhamos a informação de nossos clientes ou de nosso negócio. E isso, por conta de regulamentação, não se pode pegar a informação dos sistemas. E na lei há prevenção no uso desse tipo de tecnologias. Hoje, essa informação oferece, com sua relação com o OpenAI, permitindo o uso de inteligência artificial. E tem certas desvantagens, é uma apreciação pessoal isso, e estamos também armazenando informação e há uma série de pessoas ou de sistemas que guardam a informação e a analisam e possivelmente nós, por regulamentação ou por políticas internas de segurança, não nos interessa que essa informação esteja disponível. Então, há uma série de vantagens no uso de API. Não sabemos se vão aumentar os custos, não sabemos que tipo de políticas vão ser usadas e falta personalização dos próprios modelos, transparência, não tanto no quesito de cumprir com o que se fala, mas é que às vezes não se percebe ou como se armazena a informação e também a questão da compatibilidade dos nossos sistemas e desses componentes. E aqui na nossa empresa também precisamos entender como gerenciar essa questão de privacidade de dados com os clientes, a segurança de como fazer implementações. Então, a partir dessa perspectiva, quisemos explorar como podemos oferecer soluções de IA em ambientes mais seguros. E não é só habilitar a capacidade de deixar a informação mais segura, mas também a questão da operação do negócio. Nós temos uma série de informações que nós queremos que na parte de análise que as inteligências artificiais fazem para gerar a informação fossem congruentes. Então, aqui falamos de PDFs, XLS, códigos em que nós podemos armazenar a informação. Essa informação deve fazer parte do processo de análise, aliás, e esse modelo de arquitetura que vocês estão vendo na tela é possível que se faça em ambientes locais. Não, apesar de até agora estamos iniciando o processo de construção desse tipo de tecnologias, hoje já somos capazes de alimentar uma inteligência artificial e que não necessariamente seja paga. Existe uma iniciativa muito forte e aqui é a última atualização das linguagens mais avançadas que estão no ranking de LLMs. Essa é uma empresa que se especializa
em custodiar e armazenar esse tipo de modelos de dados e desenvolver ferramentas para modelos de linguagem. Não sei se vocês ouviram, que é o JAMA, né, que é de propriedade da Meta, com uma restrição pessoal alta, e com 700 mil usuários, nós teríamos que chamar Meta para negociar o tema. Mas tenho certeza que estou abaixo desse número de usuários. E com um modelo 100% open source, com licenças que são totalmente acessíveis e comerciais, que podem ser baixadas numa infraestrutura local, utilizadas, e pode ser usados em hardware de negócios para se poder usar esse tipo de ferramentas. Eu vou mostrar um outro vídeo. Ele trata da inteligência artificial a partir da execução de modelos locais, não comerciais. Então, aqui nessa máquina, é um Ryzen 7, 32 GB, tem um pouco mais de capacidade, mas ainda assim uma máquina de escritório. Aqui vou mostrar o modelo de linguagem de forma local. Eu estou rodando localmente na máquina. E aqui entrar um core. E essa é uma ferramenta para ajudar no seu trabalho. Aqui, como usamos os dados do meu negócio? XLS, campo de texto, para poder usar IA. Aqui eu pedi ao ChatGPT para gerar um documento em que me descrevesse os requisitos e a estrutura de base de dados para o e-commerce. Esse é um exemplo fictício, pode ser qualquer requerimento que o usuário tenha em seu contexto de negócio. Aqui eu crio um TXT que vai acrescentar a informação que o ChatGPT gerou ou que ele pode ter trazido de alguma outra fonte e que seja de propriedade da empresa. Então, aqui eu tenho a capacidade também de executar isso de diferentes maneiras. Vocês estão vendo a ingesta de documentos, como eu, então, carrego esses documentos TXT e de outros. Aqui, então, estão os modelos de execução que eu mencionava antes. Eu posso ter não só um console, mas posso converter essa capacidade que eu tenho de alimentar um modelo de linguagem local e open source a partir do console, subindo um API, que me permite me comunicar com esse elemento independente da máquina onde eu esteja executando. Essa API, para esse exemplo, é conectada a uma interface gratuita, uma interface gráfica, aliás. Aqui estamos usando isso para fazer esse processamento dos dados. Aqui o mesmo exemplo que o ChatGPT pedia, que eu pedia ao ChatGPT, nome, endereço, etc. E aqui eu pedi que pudesse responder pela inteligência artificial local. Aqui eu estou consumindo uma API por uma interface gráfica que se conecta ao motor da inteligência artificial e me permite gerar esse tipo de informação. Os resultados do ChatGPT são mais precisos, para ser mais técnico. A informação que está me gerando, ainda assim, é valiosa. E porque respondeu o que pedi. Aqui, diferentemente do passo anterior, eu vou pedir, vocês lembram da ingestão de dados? Que me carregasse os dados do meu negócio para que eu pudesse, então, usar a inteligência artificial com essa fonte. Então, vocês lembram que
eu tenho esse requerimentos e-commerce TXT e eu estou pedindo aqui os casos de teste e ele vai me gerar sobre os meus próprios requerimentos de negócio o que nós, as empresas, precisamos para satisfazer as necessidades do nosso negócio. Aqui eu entro com o prompt para fazer o processo de execução. Aqui ele carrega a resposta, que está totalmente válida no contexto desse documento. Aqui eu faço ajuste de formato rapidamente. E se nós percebemos aqui, a pergunta era a pedido era 2 casos de prova que tivesse identificador, descrição, passo e resultado esperado para um e-commerce, segundo o documento requerimentos e-commerce, e fazer a busca com cada requerimento a partir disso. Aqui eu vou ressaltar isso. É importante esclarecer que essa interface gráfica está mostrando, além da resposta, as fontes de onde conseguiu extrair a informação que estamos analisando nesse momento. Então, faz referência ao documento TXT, que nós treinamos a inteligência artificial, ou seja, nós ingerimos isso, colocamos isso na inteligência artificial numa tela anterior. Então, comparativamente, conseguimos ver que o que nós conseguimos fazer com uma inteligência artificial comercial, podemos fazer também no contexto open source, com as vantagens que a privacidade e a segurança de dados oferece. Eu tenho os dados sob controle, a capacidade de armazenar, e aqui aqui eu estou usando a capacidade gráfica. Então, para fazer o processo de inferência que eu estou fazendo com CPU com 32 GB de RAM. Então, é preciso um hardware poderoso para fazer essas inferências. E se fosse necessário, são hardwares que temos disponíveis nas nossas organizações. E aqui temos, então, a possibilidade de conectar a um robô de automação. O robô é capaz de dar a solicitação à API, e a API, que tem por trás um modelo de linguagem, seja capaz de responder à necessidade que eu tenho no momento determinado da automação. Eu vou economizar custos por não pagar licenciamento, uso sem conexão, tudo se aqui não for necessária conexão internet direta, e a capacidade de processamento, tudo isso é da máquina. Então, seria possível manejar com a rede interna das empresas. É personalizável. Eu decidi personalizar com insumo próprio, com o documento e-commerce, e se temos restrições normativas ou a questão dos dados LGPD, e aí poderemos nos ajustar a isso. E com o código open source, ele é totalmente personalizável, flexível, quanto ao que se pode fazer. E também queria dizer a vocês que a cada dia novos modelos estão sendo gerados, e especificamente para isso pode-se usar o Falcon, Mistral, que são modelos que saíram, né, que já existem e vão saindo novos, melhores e com mais capacidade de poder aumentar o gap entre os grandes modelos comerciais, ChatGPT, por exemplo, a outros modelos que as empresas podem usar no dia a dia e
que nós possamos ajudá-los com a experiência que já estamos implementando. Essa é a minha apresentação, aqui está meu e-mail, para se alguém tiver alguma dúvida, meu LinkedIn, para se vocês quiserem me contatar de alguma forma. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Oscar, por sua apresentação, por todo o conhecimento que você nos transmitiu, e foi de grande valia, com certeza, para todos aqui.